Minha gente querida, boa noite, bem-vindos. Vamos começar as nossas leituras de hoje com a frase de André Luiz, do livro Canteiro de Ideias, psicografado por Chico Xavier. Vamos refletir. O sol que se levantou ontem, pela misericórdia de Deus, brilhará para nós também hoje. E assim é. Pela misericórdia de Deus, nós temos muitas e muitas bênçãos. Temos que agradecer, louvá-lo e trabalhar para o bem de todos, para que todos se deem conta dessa misericórdia divina. Passamos então para o Livro dos Espíritos, é a última pergunta do capítulo da Lei de Adoração, falando sobre os sacrifícios. Kardec perguntou: essas oferendas podem se tornar agradáveis a Deus quando consagradas a minorar os sofrimentos daqueles a quem falta o necessário e, nesse caso, o sacrifício dos animais, praticado com fim útil, se tornaria meritório, ao passo que era abusivo quando para nada servia ou só aproveitava aos que não precisavam de nada. Seria, então, qualquer coisa de verdadeiramente piedoso em se consagrar aos pobres as primícias dos bens que Deus nos concede na terra? Deus abençoa sempre os que fazem o bem. O melhor meio de honrá-lo consiste em minorar os sofrimentos dos pobres e dos aflitos. Isso não quer dizer que ele desaprove as cerimônias praticadas para dirigir suas preces. Muito dinheiro, porém, aí se gasta que poderia ser empregado mais utilmente do que é. Deus ama a simplicidade em tudo. O homem que se atém às exterioridades e não ao coração é um espírito de vistas acanhadas. Digam em consciência se Deus deve atender mais à forma do que ao fundo. E aí está, o que a gente precisa mesmo é ajudar, é fazer o bem, é desenvolver o nosso amor pelo próximo. E aí, quando a gente desenvolve o amor, a gente quer fazer o bem para ele. E não se preocupar tanto com as demonstrações, as ostentações, as coisas gastas inutilmente, sem proveito nenhum, que tem a ver com todas essas oferendas que se costumava fazer nos tempos muito antigos, de animais, de sacrifícios humanos, de promessas em vão que não dão sinal nenhum de bem. Então vamos fazer o bem. Quer prometer alguma coisa? Promete que vai fazer o bem. Vamos então para a Gênese. E aqui a gente continua falando sobre os sinais dos tempos. Eu vou ler o último parágrafo para dar continuidade a esse novo trecho de leitura. A unidade de crença será o laço mais forte, o fundamento mais sólido da fraternidade universal,
obstada desde todos os tempos pelos antagonismos religiosos que dividem povos e famílias, que fazem com que uns sejam vistos como dissidentes pelos outros e como inimigos a serem evitados, combatidos, exterminados, em vez de serem vistos como irmãos a serem amados. Semelhante estado de coisas pressupõe uma mudança radical no sentimento das massas, um progresso geral que não se pode realizar a não ser fora dos círculos das ideias acanhadas e corriqueiras que fomentam o egoísmo. Em diversas épocas, homens de escola procuraram impelir a humanidade por esse caminho, mas ainda muito jovem, ela se conservou surda e os ensinamentos que eles ministraram foram como a boa semente caída no pedregulho. Hoje, a humanidade está madura para lançar o olhar a alturas que nunca tentou divisar, a fim de se nutrir de ideias mais amplas e compreender o que antes não compreendia. A geração que desaparece levará consigo seus erros e prejuízos. A geração que surge, retemperada em fonte mais pura, imbuída de ideias mais sãs, imprimirá ao mundo ascensional movimento, no sentido do progresso moral que assinalará a nova fase da evolução humana. E tomara que assim seja, né? Estamos aguardando há quase 200 anos por isso. Mas a gente tem fé que isso vai acontecer. Mas essas gerações novas estão sendo muito bem encaminhadas aqui nessa terra, né? Vamos ter fé. E assim terminamos as nossas leituras com a trovinha de Luiz Sá. Quem segue para o mais alto, leva em todos os caminhos o sonho ornado de rosas, o peito cheio de espinhos. E a nossa prece começa com a oração fraternal, escrita por Emmanuel. Está no livro Correio Fraterno, psicografado por Chico Xavier. Irmão nosso, que está na terra, glorificada seja a sua boa vontade em favor do infinito bem. Trabalhe incessantemente pelo reino divino com a sua cooperação espontânea. Seja atendida a sua aspiração elevada com esquecimento de todos os caprichos inferiores, tanto no lar da carne quanto no templo do universo. O pão nosso de cada dia, que vem do celeste celeiro, use com respeito e divide santamente. Desculpe nossas faltas para consigo, assim como o Eterno Pai tem perdoado nossas dívidas em comum. Não permita que a sua existência se perca pela tentação de maus pensamentos. Livre-se dos males que procedem do próprio coração, porque agora a gloriosa oportunidade de elevação para o reino do poder, da justiça e da paz, da glória e do amor para sempre é sua. E assim, Senhor, te agradecemos por tantas mensagens lindas dos nossos irmãos espirituais que nos ensinam, nos estimulam, nos mostram esse caminho para fazer o bem, para desenvolver o nosso amor, para nos tornarmos melhores.
Agradecemos, Senhor, aos nossos espíritos protetores, aos nossos mestres, que nos mostram, pela nossa intuição, soprando em nossos ouvidos todo o tempo, em nossa consciência, os caminhos que devemos seguir, o caminho do bem, alertando para o caminho do mal, principalmente nos mostrando as nossas deficiências, as nossas fraquezas, o nosso egoísmo, nosso orgulho, nossa vaidade, que tantas vezes nos fazem com que nos percamos e depois é tão mais difícil de voltar para o caminho do bem. Ajuda-nos, Senhor, para que a nossa atenção seja total para seus conselhos. E assim, Senhor, que as nossas vibrações de amor, concentradas em nosso coração, em todo o nosso ser, sejam emanadas como luz percorrendo todo o universo, toda a nossa terra, para que chegue em cada coração, em cada alma bendita, Senhor. Que ajude-os a retomar a paz e a se consagrar para o bem, para as boas práticas de amor ao próximo, para que todos nós nos unamos em amor, Senhor, em muito, muito amor. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Senhor. Que assim seja.